Vamos mergulhar na história de uma das figuras mais incríveis de Portugal, Dom Dinis. E digo-vos já, ele não foi apenas mais um rei. Foi um verdadeiro arquiteto, um visionário cujas decisões, acreditem, ainda hoje se fazem sentir. E para começar, fica esta pergunta no ar. O que é preciso, afinal, para construir o futuro de uma nação? A resposta não é simples, mas a história de Dom Dinis dá-nos pistas fantásticas e mostra que é preciso muito mais do que poder. É preciso ter uma visão de longo prazo. Ok, vamos viajar um pouco no tempo. Imaginem, estamos no século XIII. Portugal é um reino ainda a dar os primeiros passos, a tentar encontrar o seu lugar. Tinha problemas por todo o lado. Fronteiras por definir, nobres a quererem mais poder do que deviam e uma enorme necessidade de estabilidade. Era preciso alguém com um plano. E esse alguém foi Dom Dinis. Uma figura cheia de contrastes. De um lado, chamavam-lhe o rei lavrador, o homem prático, focado na terra, na economia. Do outro, era o rei poeta, o sonhador, o visionário que apostou tudo na cultura. Parecem coisas opostas, não é? Pois, vamos ver como, na verdade, uma não vivia sem a outra. Vamos então começar pelo lado mais terra a terra, a sua faceta de arquiteto da nação, o rei lavrador em ação. Quando Dom Dinis chegou ao trono em 1289, ele não veio para improvisar. Tinha um plano, e bem claro, assente em 3 pilares. Primeiro, pôr a casa em ordem, organizar a administração. Segundo, fortalecer a economia pela base. E terceiro, fechar a questão das fronteiras para ter paz. Uma abordagem super metódica. E como é que ele fez isto? Bem, começou por criar leis mais justas e claras para toda a gente. Depois, meteu um travão no poder excessivo dos nobres e centralizou a gestão do reino. No fundo, ele estava a criar as bases de um Estado moderno, algo que era raríssimo na altura. E foi a sua obsessão pela terra que lhe deu a alcunha mais famosa, Rei Lavrador. Não só muito glamouroso, pois não, mas este título foi ganho com muito trabalho. Ele percebeu que a riqueza de Portugal estava na agricultura e investiu nela como ninguém. Esta frase, que resume a sua filosofia, diz tudo. Terra, trabalho e conhecimento. Para ele, um reino não se construía só com espadas e castelos, mas sim com a capacidade de produzir, de trabalhar a terra e, claro, de inovar. Uma mentalidade incrivelmente à frente do seu tempo. E já que falamos em estar à frente do tempo, reparem bem neste número. Mais de 100 anos. Foi com esta antecedência que Dom Dinis mandou plantar florestas como o famoso Pinhal de Leiria. Ele não ia ver o resultado, mas sabia que aquela madeira seria absolutamente essencial para os barcos das gerações futuras. Ele estava, literalmente, a semear os descobrimentos. E este ponto é fundamental para perceber a sua genialidade. Enquanto resolvia as fronteiras com Espanha de forma diplomática e plantava pinhais, Dom Dinis estava, em silêncio, a construir a rampa de lançamento para a maior aventura de Portugal. As bases dos descobrimentos foram lançadas aqui. Mas o arquiteto da nação tinha outra dimensão. Uma que não se focava no corpo do reino, mas sim na sua alma. E agora que entramos na segunda parte da sua identidade, a força da cultura. É aqui que conhecemos o rei poeta. E o que ele fez aqui foi tão ou mais revolucionário. Em 1290, funda a primeira universidade do país. Pouco depois, toma uma decisão radical. O português passa a ser a língua oficial nos documentos. E como se não bastasse, ele próprio era um dos grandes poetas e trovadores do seu tempo. Esta decisão de trocar o latim pelo português pode parecer um pormenor, mas o impacto foi brutal. De repente, a administração falava a mesma língua do povo. Foi um passo gigante para criar um sentimento de união, uma identidade nacional. E a universidade? Acham que foi só para dar prestígio? Nada disso. Foi um investimento estratégico. Foi lá que se formaram os administradores e os juristas que o reino precisava para se modernizar. E esse polo de saber, séculos mais tarde, é que conhecemos hoje como a Universidade de Coimbra. É um legado bem vivo. Então, chegamos ao fim. Como é que juntamos estas duas peças, o lavrador e o poeta? Qual é, afinal, o grande legado deste visionário? Acho que esta tabela resume tudo na perfeição. O rei lavrador criou a base material, um reino estável, organizado e com recursos. O rei poeta criou a base cultural, uma identidade forte, uma língua comum, conhecimento. Um construiu o corpo, o outro deu-lhe a alma. Eram, na verdade, duas faces da mesma moeda. E o resultado final, quando olhamos para o seu reinado, foi este. Um Portugal completamente transformado. Um país mais forte, mais rico e talvez o mais importante de tudo, um país que sabia quem era. Estava pronto para o que aí vinha. E isto deixa-nos a pensar, não é? A história de Dom Dinis obriga-nos a fazer uma pergunta muito atual. Que decisões estamos a tomar hoje? Que
pinhais estamos nós a plantar, cujos benefícios só serão vistos pelas gerações futuras? É uma lição incrível sobre o que significa realmente construir um futuro.